E agora vem a parábola da figueira infrutífera. Vamos ver para cá. Esta parábola ela tem 4 versículos. Vejamos. Jesus dizia esta parábola. A parábola é uma história com um fundo moral, ok? Alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e, ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Em resposta, disse-lhe o vinhateiro: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem; caso contrário, a cortarás. Aqui nós temos a constatação de um problema, que é o quê? Justiça, não é? Primeira justiça. Não está produzindo frutos? Já se passaram 3 anos? Corta, porque isso é justo. Mas aí, em contraponto, na parábola, nós temos a misericórdia. E na misericórdia, deixai-a ainda este ano até que eu cave em redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem; caso contrário, a cortarás. E o adubo na nossa vida, o adubo são exatamente essas situações para nos despertar, não é? Quando nós não produzimos frutos e temos tudo para produzirmos frutos, vamos imaginar que nós temos as provas. Se não passamos na prova, ela vai voltar como expiação, que é uma versão mais difícil, não é? Da prova. Depois, não passamos de novo na expiação, uma outra expiação mais difícil que a primeira, e assim vai. Diante da nossa teimosia, porque acontece isso, não acontece? Teimosia, rebeldia. Né? Lá, de repente, lá antes de reencarnarmos, podemos até ter boa vontade, mas quando chegamos aqui, muitas vezes, pode ser que a pessoa não tenha tanta coragem de enfrentar quanto tinha antes de reencarnar. Não é? Então, e aí, como fica? A presença da misericórdia, ela vai se dar, mas o que é interessante é o que ele vai fazer. Cave ao redor dela e jogue adubo. Vai haver algo mais contundente. Então vejamos, o quanto existe de vamos fazer assim, faça a sua parte e vai ser desse jeito. E a pessoa vem e não faz a parte dela. Chega lá e diz: não, mas eu realmente, não, agora eu entendi, vou fazer. Vai lá, não fez. Não, agora vou, não fez. Está faltando alguma coisa para ajudar. Às vezes a gente pensa que dor é algo mal na nossa vida. Mas a dor é um impulso que nos ajuda a despertar. Ela é uma ferramenta, um instrumento da divina bondade, porque ela vai entrar aqui exatamente nessa última, é na misericórdia que entra a dor, não é? É na misericórdia que entra a dor. A justiça vai nos dando oportunidades. Mas olha, não está dando certo. E agora? Então, agora vamos fazer algo para ajudar a despertar. Está difícil, está mesmo num sono profundo do eu. Só o curto prazo, só os prazeres, só as sensações, e não sai daquele ciclo. Precisa vir com um choque para que ajude a despertar. É quase como a pessoa tem a parada cardíaca, não é? E aí vem aquele choque para fazer ela voltar. E a providência divina é muito boa para criar situações que nos ajudam a despertar. Melhor que isso não aconteça, não é? Mas isso vai depender de quem? De Deus? De jeito algum. Depende de nós. Se nós estamos, vamos dizer, tendentes a estarmos ao nosso lado, como espíritos imortais, ou se estamos ao nosso lado como personalidades encarnadas puramente, como se não fôssemos nada além disso. E aí, nesse tipo de escolha, o que acontece?
não estamos sendo nossos amigos, espiritualmente falando. Estamos mesmo nos prejudicando. E podemos pensar, os amigos espirituais, nossos mentores e tutores, ficam tristes? Não, não ficam tristes, porque tristeza não ajuda. Tristeza é só o quê? A vibração cai. Não cai? Com tristeza a vibração cai. E quando uma pessoa, vamos imaginar, não estudou para a prova, tirou uma nota baixa, por que adianta ficarmos tristes? Porque tirou a nota baixa. Precisa o quê? Precisamos ajudar essa pessoa a estudar. Ficarmos tristes não vai trazer boas notas. Ficarmos tristes não evita que ninguém passe de ano. Claro que vamos ficar tristes diante de uma notícia que não aconteceu o que gostaríamos que acontecesse. Diante da desencarnação, nós não vamos ficar tristes porque alguém desencarnou. Nós vamos ficar tristes porque vamos ficar sem a pessoa. E isso é o luto. E é uma tristeza normal. Vamos ter que nos habituar a ter uma vida sem a presença física daquela pessoa. E isso vai nos exigir uma readaptação da nossa vida, esse processo de luto, que é um processo necessário e saudável. Agora, a pessoa morreu, eu vou ficar triste porque ela morreu? Se eu ficar triste porque alguém morreu, eu estou sendo o quê? Egoísta. Kardec fala sobre isso. Alguém, aliás, eu acho que é uma mensagem de um dos espíritos que diz, é como se alguém estivéssemos presos e alguém recebeu salvo-conduto. Eu vou ficar triste porque meu companheiro de cela recebeu salvo-conduto e saiu da penitenciária? Agora eu vou ficar nessa cela sozinho. Isso é egoísmo. É egoísmo. A pessoa seguiu a vida dela, desencarnou, ótimo. Mas foi por suicídio. Eu lamento que a pessoa tenha ido por suicídio. E, de novo, é um luto complicado. Se for, os pais, os parentes e amigos, é um luto também, claro, sempre, mas é um luto já complicado, porque aí são outros fatores. Mas, de qualquer forma, morreu? Não. É espírito imortal. Não morre. Só acumulou o quê? Uma enorme energia potencial, porque essa experiência vai marcar a vida do espírito. E vai ter outra oportunidade reencarnatória? Vai. Vai deixar de ser espírito por num determinado momento da eternidade? Não. Foi uma escolha infeliz? Foi. Assim como outras tantas escolhas infelizes. Essa é mega. Mas, ok. A vida vai continuar. Eu fico triste, mas eu vou buscar vibrar o quê? Tristeza? Mas o pobrezinho do suicida vai ficar arrasado, já está. Eu preciso fazer preces, mas preces carregadas de quê? De esperança, Então eu vou rogar a Jesus por esse coração que partiu dessa forma, mas que a minha prece seja cheia de esperança, cheia de amor, cheia de estímulo. Porque o que mais essa pessoa vai precisar é de prece, e que seja uma prece assim, carregada de colo, carregada de acolhimento. Então, voltando aqui à nossa figueira. Jesus traz nessa parábola exatamente a questão de uma árvore que não frutifica. Reconhece-se a árvore pelos frutos. E quando ele diz isso, ele não está falando de árvores, ele está falando de nós. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, e não pelo meio social de onde viemos, ou se tivermos coroas sobre a cabeça. Não é isto que não vai falar de nós. No mundo espiritual, o que fala de nós são os nossos frutos. Portanto, se não produzimos frutos, o que terá para ser falado de nós? Alguém que não se esforça em fazer aquilo para o qual reencarnou. E aí voltamos ao anterior, não é? Se não vos arrependerdes, todos perecereis similarmente. Tendo uma encarnação que não se aproveitou. Não se aproveitou da forma cinética, mas está ali aproveitada da forma potencial, como o próprio suicídio, conforme dissemos. Vamos ter que voltar, vamos ter que passar por todo esse cavalo em volta, botar adubo, mas tudo bem, livre arbítrio.
E a providência divina sempre está aí para nos atender e nos assistir, não é? Nesse nosso processo de progresso.